Olá, amigos, bom início de semana e bom dia. Bom dia pra você. Marido ciumento tenta esganar a mulher e fere a companheira a facadas. Uma história de agressões que se arrasta há 12 anos. Motorista bêbado atropela grávida de 8 meses. Ela precisou fazer uma cesariana de emergência. Começa o julgamento da bailarina que tramou a morte de uma colega de palco. A vítima venceu uma disputa em gravação de DVD, o que teria provocado o crime. De olho na balança. Pesquisa revela que apenas 2 quilos no ganho de peso podem aumentar os riscos de hipertensão. Acidente com carreta derrama óleo na pista e interdita parte da BR-262. Manifestação por moradia. Famílias retiradas de uma área de risco há 5 anos pedem a casa prometida. Protestaram com fogo. A semana começa com vagas de emprego na indústria, comércio e construção civil. Tiroteio e morte na Serra. Carros e casas foram atingidas pelos disparos. O desfecho, um ferido gravemente e um morto na hora. E ainda, por que será que algumas mulheres preferem os homens cafajestes? Pronto, falei. Agora eu quero saber, hein? Por que será que algumas mulheres só escolhem os homens cafajestes, hein? Porque não sabe escolher o homem certo. É porque eu acho que é da mesma laia, da mesma, né, assim. A maioria dos homens hoje são, na realidade, né? Que não vem escrito, né? Ah, meu filho, porque não tem vergonha na cara mesmo. Sofrer porque viu que não presta? Mete o pé na bunda. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. O nosso retorno neste início de semana é rapidinho. Até já, amigos. Olha, pessoal, o Tribuna Notícias desta segunda-feira começa com mais um caso de violência, Ingrid, contra a mulher. A vítima foi atingida a golpes de punhal. Também levou socos e foi esganada. O histórico de agressões é antigo, são 12 anos. Desta vez, o motivo do espancamento foi ciúme. O companheiro da mulher era tão possessivo que impedia até as filhas de visitar a mãe. Encontramos a família de Dona Vilma consternada. Depois de 8 meses, as irmãs e as filhas vieram saber agora onde ela morava. E da pior maneira possível. Dona Vilma foi agredida violentamente pelo companheiro. Levou socos, quase foi esganada e acabou esfaqueada por ele. Violência que a família acompanha há 12 anos. Tempo que o casal está junto, mas que hoje causa revolta por ter chegado ao extremo. Todo mundo está vendo o sofrimento dela, todo mundo dá conselho a ela para ela denunciar ele, mas o medo fala mais alto. E às vezes eu entendo minha mãe, entendeu? Porque ela que está ali na situação, ela entende. A gente que está de fora pensa que as coisas é simples e fácil para resolver, mas não é. Uma pessoa que te ameaça 24 horas, entendeu? Você não pode ir na casa das suas filhas, você não pode ir na casa das suas irmãs, você está procurando um homem. Que homem é esse? A gente tem que reagir por ela, porque se ela que é mãe não quer reagir, você tem que reagir, porque isso é anos e anos, só acontecendo. Mãe reage, mãe reage. Ele fica ameaçando, a gente chega lá e ameaça as duas lá, ó. O que acontece? Pra mim, isso não é normal não, porque é um padrasto. O ciúme que ele tem dela, pra mim não é normal não, é obsessivo isso. A violência aconteceu na noite de sábado nesta casa em Ilha das Flores, Vila Velha, onde a família passou a morar depois de ter saído de Porto de Santana, em Cariacica. E sem deixar pistas do paradeiro, nem visitar a mãe, as outras 2 filhas e as irmãs podiam, sem serem ameaçadas. Antigamente, a gente estava lá, a gente estava perto dela. Ele brigava com ela, protegia. Ele brigava com ela, ligar pra gente, Patrícia, vem pra cá que vai estar nervoso. A gente ia. A gente ficava lá até 1h da manhã, até meia-noite, porque com nós lá, ele não batia nela. Quando a gente saía, ele pegava e espancava ela. A Priscila acompanhou toda a discussão. Tentou proteger a mãe das agressões do padrasto, mas não conseguiu. Ela também é vítima da violência e agressões dele. Eu pegou o punhal, peguei e segurei ele para ele parar com isso. Aí depois você pegou e enforcou ela, foi pro quartinho de limpeza e pegou, deu 2 facadas nela. As irmãs de Dona Vilma estão angustiadas com as frequentes agressões que ela e a sobrinha vêm sofrendo há anos. Não deixa a gente falar pelo telefone com ela. Hoje que nós vamos saber onde ela mora. Nem isso vocês sabem? Nós não sabemos onde ela morava. Hoje que nós vamos descobrir onde ela mora, por causa que aconteceu isso. Até eu já fui agredida por defender ela. Até eu. Ele é tão violento? Ele é muito violento. Qualquer motivo é motivo de confusão e briga? É motivo. Essa aqui ficou com o olho todo roxo, todo machucado uma vez. Meio constrangida, Dona Vilma falou sobre as agressões. E para alívio da família, promete parar com esses anos de sofrimento. Ele falou que Flávia estava arrumando um homem para mim, arrumando o irmão dela para mim. O irmão dela, há 12 anos atrás, o irmão dela foi afim de mim. Eu nunca tive nada, nem conhecia esse homem, né?
Aí ele fala que ela tá fazendo recado de homem pra mim, sendo que não é nada disso. Aí ele veio em cima de mim, falou que começou a me xingar, me agredir com palavras, né? Pegou no meu pescoço, me enforcou. Aí depois ele sentou a faca no meu braço e no meu peito. Acho que me deu um branco. Você vê meus filhos gritando, chorando, gritando. Eles assistiram toda a cena, dona Filha? Quando ele bebia, muitas das vezes ele me agredia. Mas a facada, assim? Não, a facada foi a primeira vez. O que ele fez não tem perdão, não. É um homem trabalhador, é um homem honesto, isso eu sei que ele é, entendeu? Mas as agressões dele estão sendo demais. O companheiro, Valterni dos Santos Matos, de 39 anos, foi preso em flagrante, ainda no hospital após socorrer a mulher. Autuado na delegacia da mulher por tentativa de homicídio, foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Foi longe demais, né? Em depoimento à polícia, o pedreiro disse que bebeu cerveja antes do crime e não se lembrava das agressões. Chegou a dizer que a mulher teria se ferido sozinha. Ao perceber que seria preso, pediu desculpas. Aí já era tarde, né? Acusados de assassinar dançarina vão a julgamento. O crime aconteceu em 2012. Aline foi morta por ter sido selecionada para dançar na gravação de um DVD. Já se passaram 2 anos desde a morte da filha caçula. Dona Maria Renilda tem tentado seguir, mesmo com a dor que sente. Sinto falta, né, da família reunida, né? Sempre está faltando alguém. Dona Maria Renilda é mãe da dançarina Aline Gama de Oliveira, morta em setembro de 2012 em Campo Grande, Cariacica. A jovem, na época com 21 anos, foi vítima de uma emboscada. O crime premeditado foi cometido por David Correia. Após ser preso, o rapaz confessou que ele, a namorada Adaiane Matias, que também é dançarina, e o amigo Juliemerson Bastos planejaram o assassinato. Não tirou só a vida dela, tirou a vida dela, a minha, do meu neto, né? Porque assim que ela faleceu, o pai do menino levou ele, aí ficou simplesmente muito difícil para mim. Dias antes de ser assassinada, Aline conseguiu uma vaga para participar da gravação de um DVD. A Daiane, que havia perdido a disputa, não se conformava com a derrota. Ela e os comparsas tramaram o assassinato. Só que não demorou muito para que o trio fosse preso. Hoje, 2 anos após o assassinato, os 3 vão a julgamento. E a família de Aline espera pela condenação dos acusados. A gente só espera que a justiça de Deus, primeiramente, e dos órgãos competentes, né, da justiça aqui da terra, dos homens, que seja feito, né? Porque eu acho que tirar a vida de um ser humano igual tiraram da minha filha, né, isso não pode ficar impune de jeito nenhum. O julgamento deve começar a qualquer momento. Agora, em Linhares, norte do estado, uma grávida de 8 meses foi atropelada e teve que fazer uma cesariana de emergência. O motorista estava bêbado. A professora Antônia Brena da Silva, de 24 anos, e o marido Maxwell Scarpati Tavares, de 27, estavam na calçada de uma pizzaria no balneário Pontal do Ipiranga quando foram atropelados por um veículo desgovernado. O motorista Luiz Carvalho Oliveira, de 37 anos, é de Pedro Canário. Ele fez o teste do bafômetro que constatou a embriaguez. Como ele não tinha dinheiro para pagar a fiança, foi encaminhado para o presídio de Linhares. O acidente foi na noite de sábado. Brena e o marido foram encaminhados ao Hospital Rio Doce. Ele não corre risco de morte. Brena fez um parto de emergência. O bebê, um menino que recebeu o nome de Arthur, está na UTI. O estado de saúde dele é grave. A professora sofreu traumatismo craniano e chegou a perder parte do couro cabeludo. O acidente comoveu os moradores de Pontal do Ipiranga. Brena e Maxwell estão casados há 2 anos. Que tristeza. O estado de saúde de Antônia e do filho continua grave. O marido dela recebeu alta. E, amigos, uma outra grávida caiu por causa de uma freada brusca num ônibus e precisou ser hospitalizada. Lebione Rosa, de 17 anos, grávida de 8 meses, tentou descer do coletivo na Ilha do Boi, em Vitória. O motorista arrancou e Lebione caiu sobre a barriga. A queda aconteceu ontem à tarde. A assessoria do GV Bus está apurando o caso para se manifestar.
Cuidado com o ponteiro da balança. Se ele subir 2 quilos, pode ser sinal de perigo. Nossa. Uma pesquisa apontou os riscos de pressão alta, diabetes e insuficiência renal. Agora, a fórmula de bem-estar é velha e conhecida. Exercício físico aliado a uma alimentação rica em frutas e verduras. As pessoas passam por ela. São poucos os que têm coragem de subir. A balança acumula inimigos. Eu falo, não, vou subir não, que às vezes vai só rodando, aquela coisa vai parar lá quase no 100. Tem hora que eu falo assim, eu acho que essa balança tá mentindo, deixa eu voltar de novo outro dia. Este aposentado se considera uma exceção, enxerga a balança como aliada. Se eu puder passar mais perto, eu passo mais perto. Por quê? E a balança tem que ser amiga da gente, para dizer como é que a gente tá, né? E é bom mesmo ficar de olho nela. Um pequeno ganho de peso de apenas 2 quilos já é suficiente para elevar a pressão arterial em adultos saudáveis. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores americanos. Durante a pesquisa, 16 adultos passaram a consumir entre 400 e 1.600 calorias a mais por dia. Calorias que vinham de alimentos como chocolate, sorvete e energéticos. O objetivo era aumentar o peso dessas pessoas em 5%. A pressão de todos foi monitorada 24 horas por dia durante 2 meses. Ao fim do estudo, os participantes foram comparados a outros 10 indivíduos que mantiveram a forma durante o período. Os resultados mostraram que a pressão arterial do grupo que ganhou peso aumentou. Este cardiologista explica por que isso acontece. Quanto mais gordura acumulada nas artérias, mais trabalho para o coração. As consequências são as doenças cardiovasculares e as doenças metabólicas, como diabetes e insuficiência renal. Quando você aumenta o peso, o coração ele vai ter que fazer chegar sangue nessas áreas em que houve aumento excessivo. Então o coração vai ter que aumentar o débito de sangue, quer dizer, vai ter que ter mais força para levar o sangue a essas áreas que a pessoa aumentou de peso. Isso também leva a alterações hormonais. Nós temos a insulina que vai subir, que é um hormônio que o pâncreas produz, o excesso de insulina, tá? E o excesso de leptina, que é um outro hormônio que nosso organismo produz, vai fazer com que o organismo retenha mais sal. Quando você retém mais sal no organismo, os vasos sanguíneos eles começam a se contrair. Então as pessoas têm uma vasoconstricção das artérias. Isso favorece muito ao aumento importante da pressão arterial. Monique não descuida da saúde. O dia começa com um alongamento no calçadão e uma corridinha. A disciplina rendeu bons frutos. O efeito sanfona virou passado para Monique. Rendimento durante o dia, durante o trabalho, sono, preguiça, autoestima. E hoje tenho, vamos dizer, uma qualidade de vida melhor, então, né? Não tem condições, às vezes algumas pessoas não têm condições de pagar um educador físico, alguma coisa, mas tem a praia aí de graça, o calçadão. As pessoas que fazem atividade física pelo menos 3 a 4 vezes por semana e têm uma alimentação saudável, ricos em frutas, em fibras, em carnes magras, peixes, essas pessoas vão ter uma qualidade de vida muito melhor e vão estar protegendo o seu coração. Dr. José Aide, um excelente cardiologista. O segredo do bem-estar é simples, pessoal. Basta praticar. O jovem motorista perdeu o controle do carro depois de ser atingido por outro veículo conduzido por uma mulher grávida. O carro capotou e o rapaz não se feriu porque usava o cinto de segurança. O acidente aconteceu próximo do trevo de Manguinhos. Foi por volta das 7 horas da manhã. O mecânico industrial de 19 anos estava indo trabalhar quando acabou se envolvendo no acidente. O veículo dele foi atingido por um Celta vermelho. Adelino contou que o carro dele estava na pista do meio, aqui, quando foi atingido por um outro veículo, um Celta vermelho. A mulher que estava dirigindo o carro estava grávida e ela queria entrar exatamente naquele contorno ali, como se fosse seguir para dentro do balneário de Manguinhos. Ao tentar fazer essa manobra, ela acabou tocando no carro do Adelino, que perdeu completamente o controle do veículo. Ela bateu na traseira do meu carro, e nisso eu rodei na pista e capotei. Comigo ela só falou que ela entrou com o veículo dela e
Ela falou que nem no veículo dela encostou, mas no meu carro tem a tinta. O veículo quase parou fora da pista, faltou pouco. Na lateral, as marcas do veículo que colidiu com ele e que o fez perder o controle. Adelino comprou o carro há menos de um mês e ainda não havia feito seguro. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Fiquei muito abalado, a gente vê de tudo ali na hora, né? Vê tudo rodando, fica preocupado, sabe o que pode acontecer. Tava com cinto. Inclusive, acho que o rapaz do Celta Vermelho ele puxou a porta, que a porta estava fechada, não estava conseguindo abrir, ele foi e puxou a porta para mim sair. O carro estava ligado, eu achei que o carro fosse até pegar fogo, eu consegui desligar o carro ainda. Bom, apesar do susto, ainda bem que ninguém se feriu, né? Agora é entrar num acordo para dividir o prejuízo com o carro capotado. Começamos a falar de emprego. Há vagas para médico, gerente de loja, soldador e vendedor externo. Cadastro pelo site www.lincepsicologia.com. Um tiroteio no bairro Tubarão, na Serra, assustou os moradores no fim de semana. Os tiros atingiram casas, carros, foram mais de 70 disparos. 2 pessoas foram baleadas, uma morreu na hora. Foi aqui, no final da Rua Vaticano, em Residencial Tubarão, na Serra, que o crime aconteceu. Jackson Rodrigues Cavalcante, de 27, e Patrick Costa dos Santos, de 20, foram baleados por volta das 7h30 da manhã de domingo, horário em que a filha da dona Claudiane saía para ir à igreja. A gente só ouvimos os barulhos, os disparos, a gente deitou no chão. De acordo com informações de testemunha, Jackson e o Patrick estavam nesta região aqui quando foram baleados pelos assassinos. Jackson tentou fugir, correu para lá, mas os tiros que ele levou foram fatais e ele não resistiu, caiu morto logo ali. Já Patrick correu e correu bastante, mesmo sendo perseguido pelos assassinos a tiros, já que muitas marcas ficaram naquela parede ali, cerca de 13. Mas Patrick conseguiu sobreviver. Os tiros foram tantos que acertaram a janela desta outra casa que fica um pouco mais distante. O carro de um morador também foi alvo dos assassinos. Os moradores disseram ter ouvido mais de 70 disparos. Patrick correu cerca de 150 metros até cair aqui, dentro deste terreno, e por aqui ficou até ser resgatado. Foi levado para o Hospital Jaime dos Santos Neves, bem perto de onde o crime aconteceu. Um recado foi pichado na parede. O carro de Jackson estava no local e foi levado embora pela família. A polícia agora investiga o motivo e a autoria do crime. Bom, o Jackson saiu da cadeia há 10 dias. O estado de saúde dele é estável. Motorista de carreta perde o controle na curva e bate na BR-262 em Viana. Parte da pista foi interditada. Muito óleo vazou do veículo. A batida interditou 2 faixas da rodovia em Viana. Pedaços da lataria do caminhão e muito óleo ficaram espalhados pela pista. Chovia na hora do acidente. Por isso, o motorista perdeu o controle nessa curva. O veículo fez um L na pista e a cabine acabou batendo na mureta de proteção. Levou tempo para que o material de concreto fosse retirado do local. Além disso, o veículo ficou bastante danificado e precisou ser guinchado. Segundo a Polícia Rodoviária, o condutor, identificado como Marcos Sangrilo, de 34 anos, foi socorrido para um hospital particular em Cariacica com ferimentos leves na cabeça. O teste do bafômetro foi realizado, mas deu negativo. Famílias retiradas de uma área de risco há quase 5 anos, isso em Viana, cobram a casa que foi prometida na época. No fim de semana, eles colocaram fogo em pneus em entulho e fizeram um bloqueio na rua. A única parte que restou da casa foi esta pilastra. Maria da Penha lembra como era o lugar em que vivia na rua Minas Gerais, em Marcílio de Noronha, Viana. A gente entrava pelo portão dali, aqui era a porta da minha cozinha, a porta da sala, tudo desse lado. E minha casa era de 2 quartos, a sala grandona. Ela e outros moradores precisaram deixar as próprias casas em 2009. A Defesa Civil avaliou a área como sendo de risco em períodos de chuva, já que as encostas poderiam desabar. 6 famílias moravam aqui neste terreno. As casas foram demolidas pela prefeitura com a promessa de que os moradores iriam ganhar novas residências. Mas em quase 5 anos não houve solução. Quem antes era proprietário de uma casa aqui, hoje vive de aluguel. Eles dão R$300 a gente do aluguel, mas a gente paga 500, 600, que a gente não acha uma casa aqui mais de R$300. Quem dera que achasse.
Sem uma ação eficiente do poder público, os moradores resolveram chamar atenção para o problema com um bloqueio na rua. Além do aluguel social, a prefeitura ofereceu um valor como indenização que foi considerado injusto pelos moradores. São 6 pessoas que tem aqui. A mais cara foi a minha, que as outras pessoas foi de 10 mil para cima, um pouco. E esse valor é adequado para a casa que vocês tinham? A gente consegue comprar uma casa, um lote e construir com 10 mil? O terreno em que existiam as casas está vazio até hoje, apenas com entulhos. Segundo os moradores, nem a obra de contenção do barranco, prometida pela prefeitura, foi feita. A gente está querendo as nossas casas de volta, morar aqui no mesmo lugar, querendo tudo de volta de novo, porque não tem, já vai fazer 5 anos isso, entendeu? Não tem como. Nós estamos querendo, todo mundo quer nossas casas de volta, que eles fazem nossas casas, ou então que eles dão a nós uma indenização que dá para nós comprar todos os material, pagar mão de obra e tudo, porque nós não vamos construir e passar fome. Protesto nada mais é do que a insatisfação de um povo sofrido. A Prefeitura de Viana explicou que herdou a situação da administração passada e está tentando resolver da melhor maneira possível. Disse também que devem ser construídas casas para essas famílias em Arlindo Vilasque e Campo Verde. As obras começam ainda este ano. Homem é executado com tiros na cabeça na Serra. O homem sem identificação foi assassinado com vários tiros na cabeça no fim da tarde deste domingo. O crime aconteceu no bairro Mestre Álvaro, na Serra. Segundo a polícia, moradores do bairro disseram que o homem morava sozinho, tinha um costume de beber e, quando embriagado, apresentava um comportamento agressivo. A vítima foi identificada depois como Marcos Evangelista dos Santos, de 31 anos. Ele era serralheiro. Dia Mundial Sem Carro e o trânsito no centro de Vitória não melhorou muito não, viu, pessoal? Aliás, parecia ainda mais complicado hoje cedo, sabia disso? Na capital, o estacionamento da Avenida Getúlio Vargas, próximo à Codesa, virou ciclofaixa. Os ciclistas gostaram da ideia e o projeto provisório deve ser adotado de forma definitiva. No Dia Mundial Sem Carro, o fluxo de veículos parecia muito maior na cidade e o trânsito muito mais lento, principalmente no centro de Vitória. Fato que o Tarcísio também percebeu, justo no dia em que o número de veículos deveria ser menor. Realmente está bem complicado, a gente vê aqui no centro rapidamente e tá difícil. Mas para seu Genilson, o motivo de tanto veículo na rua é simples. Hoje em dia o povo está comprando mais carro do que arroz para comer. Pois é, pensando nisso e para chamar a atenção, a Prefeitura de Vitória fez do acostamento, ao lado dos armazéns da Codesa, uma ciclofaixa. O trecho um pouco maior é usado nos domingos e feriados. E quem usa magrela, aprova, como seu Celso, pescador, ele mora em Jardim Camburi. Tem 2 carros, mas deixa os 2 na garagem. E com a bicicleta, chega a rodar até 60 km por dia e só vê benefícios. Eu tenho 2 carros na garagem, mas eu tô de bicicleta, venho mais rápido. Vou na Vila Rubinho e vou voltar. Gasto 50 minutos. Jardim Camburi? Jardim Camburi. O músico Maurício vem de Santa Inês, Vila Velha, de bicicleta e gostou também da ideia. Aqui é perigoso demais. Tem que ter assim, já para ter feito há muito tempo, né? Eu só uso bicicleta. Eu troquei meu carro pela bicicleta. O cartaz ali informa que esta faixa é exclusiva para ciclistas somente em domingos e feriados. Mas isso pode mudar. É que a Prefeitura de Vitória está estudando a possibilidade de transformar esse trecho aqui, que antes era um acostamento, em ciclofaixa permanente. O anúncio foi feito pelo secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, que hoje também foi trabalhar de bicicleta. A previsão é que outubro nós vamos iniciar e, se der, até o final do mês nós já estaremos com essa ciclofaixa implantada. Bom, o secretário disse ainda que o centro terá o estacionamento rotativo. O espaço exclusivo para bicicletas vai funcionar hoje durante todo o dia. É hora de conferir os principais destaques do jornal A Tribuna desta segunda-feira, dia 22 de setembro. Nova facção tenta dominar o crime na Grande Vitória. Aqui na foto principal, Fred faz gol e provoca o Flamengo. Câmara da Serra abre hoje concurso para todos os níveis. Doméstica apunhalada pelo marido por ciúme na frente dos filhos em Vila Velha. Grávida dá à luz após ser atropelada na calçada por motorista embriagado. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta segunda-feira.
Estacionamento vira ciclofaixa no centro. A tribuna, líder absoluta aos 76 anos. E no AT2, casamento de conto de fadas na praia. Tumulto em área invadida na Serra. O dono do terreno mandou fazer a limpeza do local, mas os invasores continuam se recusando a sair. Nas proximidades do terreno, que fica em Jardim Carapina, na Serra, o clima era de tensão. De um lado, moradores revoltados e de outro, policiais militares atentos a qualquer ação que pudesse gerar tumulto. Hoje, o proprietário da área mandou máquinas para fazer a limpeza do local. A população, que já havia tentado invadir o terreno várias vezes, estava revoltada. Vem desmanchando, entendeu? Vem quebrando tudo, pessoal. Vem que o Estado faz alguma coisa para esse povo, entendeu? Porque não tem ninguém para ficar encarando polícia não. Aqui não tem bandido. Quero moradia, porque eu não tenho moradia. Entendeu? Eu já fiz 2 barracos, já foi desmanchado. Logo cedo, um princípio de tumulto aconteceu. Por isso, a polícia foi acionada. Moradores teriam jogado pedras nas máquinas. Um cidadão foi detido porque ele foi identificado como sendo um dos que estava arremessando pedra, né, no maquinário. Então, ele foi conduzido até o DPJ. Na semana passada, novamente, a Justiça já havia determinado a reintegração de posse do terreno. Houve tumulto e alguns moradores, a todo custo, queriam permanecer no local. Nós estamos insistindo porque nós não temos moradia, nós moramos de aluguel. Eu tenho 11 filhos, eu moro de aluguel, pago R$500 por mês e nós estamos aqui, nós não estamos agredindo ninguém. Ninguém aqui está agredindo ninguém. Agora eu quero saber, hein, por que será que algumas mulheres só escolhem os homens cafajestes, hein? Porque não sabe escolher o homem certo. Você acha? Com certeza. É porque eu acho que é da mesma laia, da mesma, né, assim, combinam um com o outro. A maioria dos homens hoje são, na realidade, né? Que não vem escrito, né? Ah, meu filho, porque não tem vergonha na cara mesmo. Sofrer porque viu que não presta? Mete o pé na bunda. É, né? Fazer igual eu fiz. Vem cá, você é do tipo cafajeste ou do tipo... Não, eu sou mais na minha mesmo. Eu acredito que a mulher, assim, ela sempre fica procurando algo que satisfaz o seu ego. E a maioria das vezes, como digamos assim, canalhas, fala tudo aquilo que a mulher quer ouvir. Então, assim, vai muito pelo ego. Ou é porque a maioria dos homens não presta mesmo? Não, nem todos. Nem todos. Não, nem todos. Tem muitos homens bons. Boas qualidades. O meu é um. Pesquei lá no Rio. Já caiu nas garras de um canalha? Ainda não, graças a Deus. Eu tô da mesma laia. Pronto, falei. Agora, no último sábado, um motorista perdeu o controle do carro e capotou na Avenida Norte-Sul, na Serra. O acidente aconteceu na descida da avenida. O condutor bateu numa mureta e capotou. Ficou preso dentro do carro, mas não se feriu. De acordo com testemunhas, ele tinha sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não vou fazer, não. Foi levado para o DPJ da Serra. Em seguida, encaminhado para o DML. Um veículo que parou para prestar socorro acabou atingido por outro carro. A polícia apura o caso. A seguir, motociclista perde o controle da moto, bate em carreta e morre carbonizado. Voltamos já, agora 12h26. Motociclista morre carbonizado em acidente na região serrana. A batida aconteceu na BR-262, próximo à rodoviária de Marechal Floriano. O motociclista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e bateu de frente numa carreta. Olha, a moto pegou fogo e não foi possível socorrer a vítima, que foi carbonizada. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória. Um excelente início de semana para você e até amanhã. Até amanhã vem Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau, amigos. Fomos. Fiquem em paz.